Olá, começamos aqui mais um vídeo da nossa série Escavando a Transformação Digital. Eu sou o Bruno, gestor da Miner Tecnologia, uma fábrica de software focada em transformação digital. Estamos trazendo aqui hoje o Marcos, CEO da MaxPass, uma empresa de serviço também, que vai falar um pouquinho melhor aqui para nós o que é, que investe muito forte em transformação digital. Conheci o Marcos através de um contato lá dentro da MaxPass, onde a gente presta serviço, né? E agora nos bastidores conheci uma história mais sensacional aí do Marcos, uma história de empreendedorismo, uma série de fatores aí que fizeram o Marcos se reerguer e também algumas conexões, que o Marcos é um cara que gosta muito de esporte, eu sou um cara que sempre pratiquei também. O Marcos um surfista, viaja aí até para praticar o surf. E Marcos, queria ouvir um pouquinho de ti, quem é o Marcos, né? Quem é o Marcos dentro da empresa MaxPass hoje? O que o Marcos já vem fazendo aí na carreira? Bom, Bruno, como você falou, né, hoje eu estou na frente da gestão do grupo MaxPass. A nossa empresa ela foi constituída aqui em Criciúma 14 anos atrás, né? Nós nos especializamos, adquirimos autoridade na área de segurança e medicina ocupacional. É uma área que cada vez mais vem crescendo numa velocidade assim muito rápida, muito forte, né? E a tecnologia dentro desse crescimento se tornou uma coisa imprescindível, né? Até porque antigamente a segurança e medicina ocupacional era apenas elaboração de programas, exames ocupacionais, e a partir de uns anos agora, com algumas exigências do governo, com a entrada do e-social, que é através de um sistema onde você tem que fazer o envio das informações para o governo. Então, a responsabilidade das empresas se tornou ainda maior. Então, a gente foi criamos alguns setores, alguns processos novos dentro da empresa, entre eles um setor de gestão, de desenvolvimento e tecnologia, para que a gente pudesse acompanhar toda essa evolução no mercado, né? Então, assim, como você falou, assim, a minha história, eu sempre, para a gente dar um briefzinho, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostou de ver o que iria acontecer lá na frente, né? Então, eu venho do ramo de entretenimento, né? Trabalhei muitos anos com restaurante, casas noturnas, cervejaria, padaria, então, assim, em Curitiba. E isso fez com que eu também, naquela época, já tivesse uma visão com relação à tecnologia, né? Novas experiências para o cliente, né? Trazer Poxa vida, na época da cervejaria nós trouxemos há 25 anos atrás esse elevador para deficiente físico, trouxemos o sistema de você poder tirar o chopp com cartão, né? Já computar na tua conta, fazer o fechamento automático. Então a gente sempre trabalhou com centro de serviço compartilhado para atender os 5 restaurantes que a gente tinha. Então a gente sempre buscou, através de inovação, processo, melhorar a experiência do cliente. E na medicina e segurança do trabalho não podia ser diferente, né? Porque todo mundo hoje espera ter uma experiência, né, ser surpreendido na entrega do serviço, né? E a MaxPass, ela vem trabalhando muito forte isso nos últimos anos, principalmente, porque a gente sentiu a dificuldade que as empresas tinham na parte de fazer agendamento dos colaboradores para fazer uma consulta ocupacional. Então a gente desenvolveu uma plataforma, né, facilitando esse atendimento, onde o nosso cliente pode entrar direto na plataforma, fazer o agendamento, né, buscar dentro da nossa rede credenciada uma clínica, né, que essa é a próxima etapa agora no sistema novo que nós estamos desenvolvendo, né. A MaxPass entendeu que esta entrega para o cliente, de forma a surpreendê-lo, tinha que ser muito forte a tecnologia, né? Trazendo facilidade, velocidade e uma entrega melhor, mais assertiva. Bacana, só me permita voltar um pouquinho lá na tua história que tu contou nos bastidores, mas ela não pode deixar de ser contada aqui, né? Tecnologia não é só software, de fato, Claro. né? Tecnologia é o elevador para deficiente físico, é a comanda lá no cartão que já em 97 tu tinha na tua empresa da época, né? O que seria a tua empresa daquela época sem tu ter esses investimentos em tecnologia, né? Ela iria avançar, ela não iria avançar, ou tu conseguiria trazer clientes sem essa experiência?
Eu acho que o trazer o cliente é sempre você estar inovando, né? Porque as pessoas gostam de conhecer coisas novas. O que que a pessoa está fazendo de diferente, né? Então isso gera uma expectativa até nas pessoas que são, não vou dizer concorrentes, são parceiros teus de atividade no mercado, também vão conhecer o que que você está fazendo. As pessoas que frequentam e conhecem, têm aquela experiência, elas começam a multiplicar, falar para as pessoas, porra, fui lá naquela cervejaria, poxa, você entra, cadastra um cartão, você já serve o teu chopp, você já unifica a tua conta ali, você já tem uma liberdade maior, não precisa ficar esperando uma comanda do garçom, não precisa ficar, né? E isso gera aquele relacionamento, né? O boca a boca que vai trazer o teu cliente. E também isso traz para o mercado o investidor, fala, pô, aquele cara está fazendo de forma diferente, né? Então, assim, nessa época a gente foi a primeira cervejaria Heineken do Brasil. Então, vamos falar 20 e poucos anos atrás, o brasileiro não tinha aquela experiência de tomar uma cerveja mais forte, né? Então, assim, a gente já inovou nesse quesito. Então, a gente foi a primeira cervejaria Heineken do Brasil. A gente mudou a cultura das pessoas, né? De tomar cerveja, tomar uma cerveja mais encorpada, mais forte, né? Então, assim, já começa aí. Então, foi toda uma cultura que foi implantada lá no início do projeto, né? E que foi um sucesso. Foram durante 10 anos aí de vida noturna, assim, bem satisfatório. Foi muito bacana. Bacana. A vida noturna, eu nunca fui um empresário de vida noturna, né? Mas a vida noturna é um pouco, talvez, mais desgastante por ser à noite e tudo mais, né? Final de semana, tu te priva de algumas coisas que é no horário onde o pessoal aproveita mais, né? Mas eu não sei como era há 25 anos atrás ou há 20 anos atrás. Hoje, o pessoal é muito para estar na vitrine da rede social, né? Tá na vitrine do Instagram. Como é que era na época o marketing? Poxa, naquela época a gente trabalhava muito com assessoria de imprensa, era muito forte na época, né? Os colunistas. Na época eu contratei, a gente tinha um fotógrafo em cada casa que fazia foto do pessoal, a gente trabalhava com mural, então o pessoal chegava e queria ver a foto do final de semana, da semana anterior, entrava, queria ver as fotos. E as melhores fotos, as pessoas importantes que frequentavam as casas, a gente mandava para os colunistas. Então eles publicavam, fulano de tal esteve na casa tal, sabe, frequentando na Lúpulos tal, frequentando a Cabral tal, a Window, né, que eram as casas que a gente tinha. Então isso repercutia muito forte, né? Então a gente já trabalhava muito forte essa parte de marketing. A gente desenvolvia campanhas, fazia uma programação já de bandas diferentes. Criamos uma banda chamada Nega Fulô, que toca hoje no Brasil inteiro, né? Que anos 80, criamos na época, constituímos uma banda, ajudamos a montar uma banda chamada The Solution Soul, que tocava blues, fez sucesso também no Brasil. Então a gente sempre buscou trazer diferenciais assim importantes que marcassem a casa, sabe? E marcassem os eventos que a gente fazia. E isso fez com que a gente mantivesse durante 10 anos uma frequência constante de pessoas na casa, não tivesse aqueles altos e baixos, sabe? Sim. Então foi uma coisa muito bacana. Então, e isso eu trouxe para esse mundo, para esse mercado que eu trabalho hoje. A inovação, criatividade. Então, nós temos hoje uma equipe que nos acompanha desde o início da MaxPaz aqui, são os gerentes que estão 10, 12 anos conosco. A Camila, que é uma das diretoras da empresa também, que é sócia da empresa também, é uma pessoa muito voltada, ela está bem à frente dessa parte tecnológica, né? Cuidando da parte de tecnologia junto com o Vitor, né? Legal. O Vitor. Então, assim, a gente está buscando aí cada vez mais o que tem no mercado de inovação, de tecnologia para trazer para dentro do nosso negócio hoje. E também se tornar referência nos próximos anos aí na área de segurança e medicina ocupacional a nível nacional. Que bacana. E o nome inovação está muito em alta agora, né? Veio da pandemia, alta de inovação, transformação digital, mas já fala isso há anos atrás, desde lá das tuas primeiras empresas, né? Qual foi o fator de migração do ramo de entretenimento para saúde ocupacional, né? Para MaxPaz? Boa pergunta, boa pergunta. Assim. Quando eu estava nas casas noturnas e quando eu tinha finalizado essa parte, eu fui para o ramo de alimentação, de panificação. Então a gente tinha padaria e tal, tudo, mas também fazia eventos para o teatro do Positivo, para as empresas, sabe? E a MaxPaz em Curitiba, ela já existe há 27 anos, né? E na época eu era amigo do Marcos e do Cleverson,
Jogava futebol com o Cleverson, com o Marcos frequentava as casas lá, a gente tinha um bom relacionamento, e a Max Paz é quem cuidava da saúde ocupacional dos meus restaurantes já naquela época. Então eu já tinha essa preocupação também. E daí o Marcos falou, pô, Marquinhos, você tá fazendo o quê? Eu falei, pô, agora eu tô com padaria, faço o evento corporativo, faço os negócios também e tal. Ele falou, pô, cara, eu tô querendo desenvolver um projeto lá de aniversário dos colaboradores e tal. Pô, você tem alguma coisa? Eu falei, não, vou montar um negócio e vou levar para vocês verem lá. Daí marcamos, fizemos uma reunião, levei para eles conhecerem lá o que a gente produzia na panificação. E a gente conversando, falando do negócio e tal, tudo. E isso há 14, 15 anos atrás, eles falando assim, pô, cara, nosso próximo passo agora é começar com franquias, né? Daí eu falei, pô, cara, a primeira é minha. Não, mas não é bem assim. Não, a primeira é minha. E daí eu queria vir para morar em Criciúma, né? Queria resgatar a Camila, eu tenho 3 irmãos aqui, né? E eu queria vir morar para cá. Eu comecei a frequentar Criciúma uns 5 anos antes, né? Conhecer a estrutura da cidade, a praia, a facilidade que a gente tem aqui do farol, a serra, tudo, né? Então aqui tem um paraíso, tem tudo. Eu sempre falo assim, sinto saudade de Curitiba, mas para ir passear, não para ir morar. Hoje a minha cidade é Criciúma. Então, daí ficou naquela brincadeira ali no momento. Eu vim para Criciúma, a Camila conseguiu localizar um imóvel, a gente alugou, liguei para ele, falei, já aluguei o imóvel. Como assim já alugou o imóvel? Eu falei, já aluguei, cara. Bem central, próximo do centro, próximo do terminal de ônibus. Daí ele falou, pô, mas não é bem assim, Marco, tem que fazer uma bateria de testes aqui para aptidão. Tô indo para Curitiba. Fui lá, fiz, passei, eles desceram, olharam o ponto, aprovaram. Cara, 2 meses estava com a empresa aberta, começamos a trabalhar. No começo foi bem difícil, assim, porque ter aceitação, você vem de fora, as empresas têm experiência de várias pessoas que vêm aventurar e não dão certo, né? Então, nós tivemos aí 1, 2, 3 anos bem difíceis. O que nos alavancou, assim, foram alguns clientes que deram uma oportunidade para a gente. A construtora ESA foi um dos nossos primeiros clientes, junto com a Paras Naspolini, que também, os dois juntos fecharam, foram nossos primeiros clientes. E eu fui para Curitiba, fechei um contrato grande com uma empresa chamada Novas Gestões, que fazia recuperação de passivo para os bancos, né? Falei, cara, você precisa me ajudar, eu preciso abrir um contrato lá que me dê sustentação até eu começar a acelerar as vendas. E pelo relacionamento ele fechou comigo e a gente foi no 4º ano, 5º ano, a gente fechou um contrato muito grande na época com a Seara Alimentos. E dali a gente veio crescendo, cara, crescendo, né? E com esse crescimento que a gente veio tendo, a gente viu que não conseguiríamos crescer mais sem a tecnologia. Sem melhorar processos, sem tecnologia. A gente investiu muito desde o início com consultoria, né? Nos nossos primeiros anos a gente teve o Herbert Levy, da Eros, que era o Herbert, fez 5 anos conosco, uma baita profissional. Depois a gente contratou a Business Performance, o Marcelo, a Renata, mais 2 anos conosco. Até hoje eles estão conosco, né? Sempre mudando, trabalhando na treinamento de alta performance, gestão na área comercial, treinamento para a área comercial, treinamento para a área financeira. Hoje nós estamos com o Daniel Bittencourt, que também faz parte da Business Performance na parte financeira. E dentro desse projeto financeiro que a gente vem fazendo há 4 anos, ele falou, Marcos, a gente só vai conseguir melhorar o resultado se nós investirmos muito forte em tecnologia. Então, esses últimos 5 anos a gente veio trabalhando nisso. Plataforma, sistema, processo, robotização de processos, né? A gente investiu muito forte em robô agora esse último ano e que está nos dando assim uma visão de crescimento bem organizado, assim, bem bacana, sabe? Bacana. Melhorando o processo, diminuindo o custo, retrabalho, sabe? Confiabilidade no que está sendo feito, né? Então, assim, a gente vem desenvolvendo umas coisas bem bacanas nessa área. Legal isso, chegar nesse ponto de que a tecnologia ajuda de fato a empresa, né? Eu já tinha comentado no primeiro vídeo da série. Uma vez a tecnologia era vista como um departamento que arrumava computador, né? Ou que consertava computador. Hoje ela é vista como um departamento estratégico dentro da empresa, né? Não mais um cara que arruma só computador. E a tecnologia ela vai te ajudar a crescer com a curva de crescimento de lucro ser muito maior que a curva de despesa, né?
E aí a gente tem outras searas dentro disso. Por exemplo, a gente tem uma grande dificuldade de contratação de profissional. Isso. Para qualquer área, não é só de desenvolvimento, de programador, para atendimento, para financeiro. Como é que isso está dentro da MaxPass? Cara, eu acho que conforme a gente vai crescendo, o nível de contratação que a gente vai se propondo a fazer, ela também vai se tornando cada vez mais difícil, né? Hoje, Santa Catarina hoje tem 3,4% de desemprego, né? É um estado que a gente estava conversando ali que representa 1% do território nacional e é referência em vários segmentos, né? Eu estava falando para ti, dos 12 portos mais importantes aqui no Brasil, 4 dos portos estão em Santa Catarina, né? Somos referência em tecnologia, indústria têxtil, indústria cerâmica, indústria plástica, serviço, tecnologia, né? Turismo. Então, assim, e essa escassez de mão de obra prejudica um pouco o crescimento. E a gente teve que batalhar bastante. Vocês nos ajudaram, né? Bastante nessa área também, né? Ajudando a desenvolver, ajudando o Vitor nessa parte, que foi muito importante. Porque a gente vê, assim, que nem você falou, ela deixou de ser lá atrás um custo para a empresa e ela se tornou uma ferramenta estratégica importantíssima, né? Exato. Hoje o Vitor, a Camila, a equipe nossa, a Paula, o Juliano, a Franciele Vitali, então essa equipe nossa e outros, o Edivaldo e tal, assim, a gente está muito concentrado assim, no que está acontecendo. Tipo assim, pô, vai ter um evento de tecnologia no Rio Grande do Sul, então o pessoal vai para lá. Ah, está tendo um evento de segurança e medicina ocupacional, vamos estar lá. Pô, tá entrando, vai ter um workshop sobre atenção à saúde primária, vamos estar presente, sabe? Terceirização de mão de obra voltada para a área médica, vamos estar junto. Então a gente está trabalhando muito nisso para saber o que está acontecendo e para onde isso está caminhando, né? Para que a gente possa chegar lá junto ou na frente, né? Que legal. Então, e essa área da tecnologia, ela tem sido fundamental. Eu vou te dar exemplos, assim, dentro da conferência, por exemplo, do E-Social, você não pode ter erro no envio de documento. Então, você tem que ter uma conferência, principalmente do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, você tem que ver se os dados do funcionário estão corretos, os dados da empresa estão corretos, se os dados dos programas de segurança do trabalho estão certos ali dentro do ASO, se a assinatura do médico está correta, tal, tudo. Então, uma pessoa hoje dentro da empresa, ela confere 70, 80 ASOs por dia. A parte que nós metemos uma tecnologia ali, robotizamos essa área, confere 810 por dia. Caramba, olha só. Então, assim, perfeito, né? Seriam 10 funcionários, né? Então, assim, por exemplo, hoje a gente trabalha muito com elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, análise ergonômica. Então, assim, vou te dar um exemplo de uma empresa pequena hoje, de uma empresa pequena, uma farmácia que tem 5, 6 funcionários, 7 funcionários, você fazer o levantamento técnico. Quando você volta para dentro do escritório para você fazer a elaboração dos programas do PGR, do PCMSO e do LTCAT, uma equipe dedicada a isso vai levar 3 horas. A robotização que a gente está fazendo ali, desenvolvendo, a gente está fazendo em 3 minutos. Então, assim, empresas mais simples. Agora a gente está desenvolvendo o robô para desenvolver empresas com risco. Então, o que a gente quer fazer com isso? Eu quero chegar num cliente hoje e surpreender ele. Imagina eu chegar lá na Mind e falar, pô, vim aqui fazer o levantamento para a elaboração dos teus programas. Então, dentro do sistema novo, a gente está desenvolvendo toda a parte do checklist, de tudo bem estruturado e tudo integrado. Então, a hora que eu fizer o levantamento na tua empresa, você fala, pô, Marco, quando que você vai me entregar o laudo? Já está no seu e-mail, Bruno. Olha só. Você entendeu? Baita diferencial. Então, assim, coisas que levariam 45 dias, 60 dias, a gente quer entregar, quer surpreender o cliente. E isso vai fazer com que a gente consiga se posicionar de uma forma diferente dentro do mercado, entendeu? Porque a gente vai ter velocidade, confiabilidade nos dados, sabe? Então a gente confere isso e agora a gente está trabalhando na parte criamos um setor do E-Social, porque mesmo como a gente tem atendimento hoje, a MaxPass Criciúma, a gente cresceu, né? Graças a Deus bastante. Hoje nós temos atendimento em 1.200 cidades, em 3.500 clínicas que prestam serviço para a gente todos os meses. Hoje a gente faz uma gestão de mais ou menos 14 mil agendamentos por mês, né? Só regional 3 a 4 e nacional 12 mil agendamentos. Então imagina conferir 12 mil ASO.
você ter a certeza que aquele funcionário foi na clínica, fez o exame e os dados estão corretos. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. E das empresas que trabalham no mesmo segmento que nós também é muito grande. Então, assim, você tem que ter essa preocupação de fazer bem feito, fazer certo, para não gerar um passivo para o teu cliente. Porque o não envio do ASO ou o envio com informações erradas vai gerar uma multa. Então, assim, a preocupação que a MaxiPass está tendo com isso é muito grande. Então, por isso que, mais uma vez, a gente está investindo muito forte em tecnologia, em processo, para que a gente possa sanar e eliminar qualquer possibilidade de erro. Bacana. O interessante é que a tua história empreendedora mostra esse investimento em tecnologia e mostra algo que eu identifiquei agora, não sei se você já tinha identificado, que é ser acelerado, ver o que está vindo lá na frente e já se antecipar, né? Isso é bacana para a área para a empresa crescer, né? Eu vejo muita empresa que não investe, quebra e não sabe por que depois quebrou, né? Por que eu quebrei? Por que eu quebrei, exatamente. Esqueceu de investir em marketing, esqueceu de investir em transformação digital, esqueceu de investir na equipe, em treinamentos e tudo mais, né? Mas antes da pandemia, essa aceleração de transformação acontecia na mesma força? A gente já vinha, porque o que aconteceu? Quando a gente veio na pandemia, a gente tomou um baque, né? Meu Deus, o que vai acontecer? Não existe a necessidade de execução dos exames, tá tudo stand-by, ninguém vai para a empresa trabalhar, tá todo mundo parado, como que vai ser? Então a gente foi se reinventando, né? Na época foi liberada a telemedicina, então a gente teve que melhorar esses processos, né? Criar dentro do nosso sistema. Quando veio o e-social também, as dificuldades que a gente teve com os sistemas que existem no mercado hoje. Então a gente falou assim, poxa vida, a gente está tendo tanta dificuldade, a gente atende hoje 300 mil vidas, a MaxiPass Criciúma gerencia hoje, né? Então assim, como que a gente vai poder atender o nosso cliente com a mesma, tipo assim, da mesma forma que a gente atendia antes, mas de uma forma mais segura, entregando melhor e tal, tudo. A gente sentou e falou, vamos desenvolver o nosso sistema. Daí o Vitor entrou, começamos a pesquisar todos os sistemas que existiam na área de segurança e medicina ocupacional. Vimos o que tinha de bom, o que tinha de ruim. Começamos a desenvolver o nosso próprio sistema. Então agora, no final do ano, agora a gente conclui o nosso sistema. E atrelado aos processos e à robotização que a gente já tem dentro do nosso processo, isso daí. Então a gente viu que na pandemia a gente começou a desenvolver tecnologia, processos, negócio, e foram os anos que a gente mais cresceu. Então em 2021 a gente cresceu 31% no ano e esse ano nós vamos fechar agora com 42% de crescimento. Então assim, a gente não consegue ficar parado e não pode ficar parado, porque antes da pandemia era uma coisa, durante a pandemia foi outra, e pós-pandemia está sendo outra completamente diferente, né? Porque as pessoas estão tendo assim uma visão de negócio diferente, trabalho híbrido, trabalho home. Então a tecnologia é a base para que tudo isso dê certo. É isso aí. Para você trabalhar home, para você trabalhar no sistema híbrido, para você trabalhar presencial, para você fazer uma entrega melhor, para você ter mais tempo para ter qualidade de vida, né? É isso mesmo. Então eu acho assim que não tem como hoje falar assim, não, mas minha empresa é pequenininha. Independe. Tem que fazer. Independe. Porque o mercado hoje, eu tenho visto assim, ou você é muito pequenininho ou você é grande. Aquele meio termo que você não se posiciona, vai passar dificuldade. Ou tu está crescendo ou está caindo. Exatamente. Não tem estabilidade. Não tem. É isso aí. Então é tipo assim, a minha visão, talvez, né, não sei. Compartilho da mesma visão. Mas naquela época ali, como é que foi essa migração do pessoal para home? Vocês tiveram que investir de imediato ou já tinha alguma coisa preparada? Não, a gente também foi meio a toque de caixa. A gente vinha se preparando para essa pegada tecnológica. Tá. Mas ali a gente teve que acelerar, né? Teve que mudar. Então, apesar que nós vivemos, como eu sempre falei, a gente vive num paraíso, né, cara? A gente aqui não teve isolamento, aqui a gente não tivemos aqueles 15 primeiros dias. Exato. Que todo mundo foi para home, né? A gente não tinha como não atender, porque hoje a gente atende muito forte o varejo no Brasil inteiro, atende muitas cooperativas de crédito no Brasil inteiro, atende muita indústria no Brasil inteiro, agronegócio no Brasil inteiro. Então, assim, a gente não tinha como ficar parado, né? Tinha que dar suporte. Então, a gente teve que desenvolver manual de Covid, tivemos que desenvolver atendimento para Covid, pós-Covid,
Então tudo, foi tudo muito rápido e muito digital. Tem que fazer isso aqui, tem que lançar para todo mundo, tem que criar isso daqui, tem que fazer. E com tudo isso, você tinha que desenvolver um marketing dizendo que você tinha isso, que estava fazendo isso, sabe? Então foram coisas que foi acelerando assim em várias frentes, né? Então não teve como ficar parado. Eu compartilho disso aí. Eu acho que muita empresa quebrou, de fato. O Covid veio para o setor de entretenimento, aí, casas noturnas e tudo mais, prejudicou de fato os caras. Turismo, né? Se os caras tinham capital, ok. Se eles não tinham, provavelmente quebraram, né? Mas teve muita empresa que cresceu absurdo com essa história, né? Vindo do Covid, a gente veio para o cenário político. Cenário político, eu acho que das últimas eleições foi um dos mais agitados, talvez um dos mais concorridos, né? O que tu vislumbra daqui para frente com esse cenário político? Bom, Bruno, eu acho assim... É até ruim de falar, né? Mas... Não, cara, eu me posiciono, cara. Eu sou um cara que escolhi um estado de direita, que nunca foi governado por PT, nunca foi governado pela esquerda, por isso é o que é Santa Catarina hoje. E eu acredito muito assim, eu não avalio a pessoa tal ou fulano tal, eu avalio o resultado de um governo. Nós viemos de 16 anos de tragédia, né? de muitos problemas para a economia nacional e entramos em 4 anos, com 2 anos de pandemia, 1 ano de guerra, e nós, tá aí os números do Banco Mundial, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, empatado com o Canadá, né? Sim. Foi o país que teve a maior deflação, né? Foi, ontem eu estava vendo, o país que foi o governo que mais tirou o pessoal da linha da pobreza, né? Exato. No Brasil. Nos últimos 20 anos foi esse governo que tirou o pessoal da linha da pobreza, né? Sim. Então, assim, não adianta eu ficar discutindo, ele é feio, ele é bobo, ele fala isso, ele fala aquilo, ou ele fez isso, ele roubou aquilo, não. Eu acho que o empresário ele tem que analisar os números da economia. O que representa para o Brasil. Eu tenho empresa há 33 anos, comecei com 19 anos comercializando carro. Já tive altos e baixos, já quebrei 2, 3 vezes, agora, graças a Deus, a gente vem numa crescente. Mas a gente nunca, em 33 anos, eu nunca tive tantos benefícios como eu tive do governo nesses 4 anos. Eu seria hipócrita falar assim, não, para mim foi ruim. Para mim foi excelente. Né? Em todos os segmentos que a gente atua, a gente tem empresa de agronegócio, temos hamburgueria, temos empresa de terceirização de mão de obra e temos a segurança e medicina ocupacional. Todos os ramos nossos tiveram benefício. Todos os ramos, de alguma forma, a gente teve alguma facilidade, privilégio, nos ajudou na época da pandemia, nos ajudou pós-pandemia, né? Deixou trabalhar, então, assim, todo esse crescimento que a gente teve foi praticamente orgânico. Por quê? Porque as empresas cresceram. Exato. Né? O varejo cresceu, a indústria cresceu, a prestação de serviço cresceu, a tecnologia cresceu, né? A gente teve um crescimento muito bacana. Então, assim, eu não poderia deixar de ficar meio preocupado com o que está para vir, né? Ou não, né? Porque a gente está num momento assim bem crítico, a gente não sabe o que vai ser, né? Ou como vai ser, mas aguardando aí. Mas nada disso vai interferir, porque independente de quem se eleger ou deixe se eleger, trabalhando a gente vai ter que continuar. E vamos ter que continuar acelerando, né? E assim, até eu acho que independente disso, independente disso, a gente vai ter que trabalhar. E dependendo disso, a gente vai ter que tomar ações diferentes, né? Isso mesmo. Ter outra visão de mercado, outra visão de trabalho, tal, tudo assim, eu acho que são oportunidades que todo mundo vai ter, né? E dificuldades que todo mundo vão ter também, então o mercado vai estar aí para todo mundo da mesma forma, né? Exatamente. Então, assim, seguir o baile. Então, eu vejo assim, fico preocupado, porque nós tínhamos alguns projetos, né? Grandes, em andamento que frearam. A gente tinha algumas coisas que não dá para passar ainda, que estamos desenvolvendo ali, que é uma coisa assim muito legal, que nos ia dar, tipo assim, o que a gente levaria 13,5 anos para crescer, nós iríamos crescer em 5. Olha só. Então, assim, era um projeto muito grande. Então, a gente fica meio preocupado, assim, mas não podemos deixar de
de pensar em outras oportunidades, outras formas de fazer o mesmo, independente de quem esteja no governo. E que não nos atrapalhe. E que não nos atrapalhe. É isso aí. O Brasil não Bacana. precisa de nada, cara, só que não atrapalhe e não roube. Exatamente. O Brasil é um país fora de série. É. Ainda nesse cenário político, mas agora misturando política com tecnologia um pouquinho, com certeza já ouviu falar de criptomoeda, de blockchain, talvez não tenha tanto conhecimento no assunto, ou tenha, né? Mas existe uma série de movimentos no mercado com empresas que não conseguem abrir. Uma corretora de cripto, por exemplo, tem dificuldade para abrir conta em bancos tradicionais. Uma empresa de blockchain que quer fazer assinatura digital em documento, já estão sendo derrubadas pelo STJ, por cartórios e tudo mais, que aí entra a seara de não nos atrapalhe, né? O quanto tu acha que esse cenário de cripto, blockchain, ele vai ajudar o setor de indústrias, empresas, prestadores de serviço, ou no geral as empresas, né? E que o governo não diminua que a gente invista nisso, né? Cara, eu acho que a criptomoeda é um caminho sem volta, né, cara? Eu acho que é a tendência, acho que do mercado mundial, né? Sim. Não sei se eu estava vendo esses dias uma matéria ali do Elon Musk ali, sobre que ele estava criando uma moeda, né, uma criptomoeda e uma plataforma inteligente para ajudar as pessoas a trabalhar com a criptomoeda. Porque não adianta, fui lá e comprei aquela criptomoeda que está crescendo. Hoje ela está crescendo, amanhã ela está caindo, né? Eu sou um cara que eu aprendi a ganhar dinheiro trabalhando. Tipo assim, não que isso não seja um trabalho também, eu não sou um investidor de criptomoeda, não sou um investidor de fundo, mas conheço, assim, tenho alguma coisa em criptomoeda, bem pouco ali, mas eu vejo assim que o mercado ele vai se tornar mais agressivo nesse mercado, assim, sabe? E isso eu acredito que é uma questão de liberdade, de você poder fazer, você poder criar, né? De ter outra oportunidade, outras frentes de trabalho, outras frentes de negócio, né? E mudar a economia, né? Exatamente. Então, assim, eu não vejo que isso deveria ser podado ou restringido. Sim, acompanhado e feito de forma correta, né? Dentro da legalidade, porque são oportunidades que as pessoas vão ter, né, de fazer de novas coisas, né? Que bacana. A gente está quase chegando aqui no final, Marcos. Queria fazer mais duas perguntas aqui. Primeira, empreender no Brasil. O Brasil é um país com mix de produto aí, ou de commodities, ou de indústrias de diferentes segmentos, né? Santa Catarina mais ainda tem um PIB diversificado, assim como o Criciúma, a gente vai diminuindo. O Criciúma também tem um mix aí do PIB aí dividido em várias áreas. Tu acha que o Brasil ainda existe muita oportunidade para novos negócios? Cara, o Brasil é um país novo, né? Comparando com o velho Sim. mundo, comparando com tudo, né? E é um país que eu acredito que ele proporciona para qualquer pessoa a oportunidade de crescer, de fazer e de empreender. Nós temos um país que ele é enorme, com oportunidades em muitos setores, novos surgindo, né? Porque mudou muito, né? A forma de se trabalhar, a forma de você atingir os seus objetivos, resultados. Então, assim, eu vejo o Brasil, um país de oportunidade. Então, eu acho que você consegue empreender, crescer e tal, tudo. Então, assim, a gente vinha num caminho mostrando isso, né? Que o Brasil é a bola da vez, né? Então, assim, eu acredito muito no Brasil. Eu tive duas experiências, eu tenho dois irmãos que moraram fora, 7 anos em Londres, uma morou 5 anos nos Estados Unidos, em Miami. E o período que eles tiveram lá, só trabalhando, 3 empregos e tal, o mesmo período que eu tive aqui, trabalhando, aproveitando a vida, a qualidade de vida que o Brasil nos proporciona, né, cara? Isso aí. As facilidades, eu fiz muito mais do que eles lá. Então, assim, eu acho que é uma questão de você planejar. Nada é sem planejamento, né? Eu acho que tudo, se você planejar, se você montar uma coisa bem feita, independente do que você for fazer bem feito, né? Sim. Fazer numa pegada
moderna, numa coisa que, pô, que vai te dar, assim, visibilidade. Pô, eu fui fazer um encontro de longboard lá em Garopaba. Pô, lugar maravilhoso, né? Os caras montaram uma pousada ali, linda pousada. Linda, linda. Pô, a gente viaja para surfar assim, pega uns lugares meio roots, né? E aqui do lado de Aqui casa. do lado. Lugar maravilhoso. É, e muito bem estruturada, muito bem feito. Porra, sauna seca, sauna úmida, piscina, espaço gourmet, tudo que você tem em casa de tecido tem lá. Daí eu falei, pô, cara, como é que tá? Pô, cara, a gente terminou no final da pandemia, pra gente foi difícil. Terminou a pandemia, as pessoas começaram a vir, nós não fazemos divulgação nem nada, está lotado agora de novembro até junho. Olha só. Todos os dias. Então, assim, é aquilo que eu falo, quando você faz um negócio bem feito, que, porra, que gere porra, aquela satisfação da quem frequenta, de quem gosta, não tem como dar errado. É isso aí. Se você pega um restaurante, faz um restaurante bem feito, com comida boa, uma carta de vinho boa, uma bebida boa, um atendimento excelente, com qualidade, você vai. Vai. Talvez não vá com a frequência que você gostaria de ir, mas você vai, você indica, né? Você vira um cliente daquele estabelecimento. Então, assim, eu acho que o Brasil tem muita oportunidade. Turismo, serviço, tecnologia, agronegócio, né? Pô, nós trabalhamos no ramo de agronegócio. O Brasil é novo na produção de algodão. Novo. E o Brasil hoje já é o terceiro maior exportador de algodão. Em 2030 vai ser o maior produtor e exportador de algodão mundial. Você entendeu? Só. Então o Brasil é um... Cara, tudo que você fizer aqui dá certo, se você fizer bem feito. Então o Brasil é um país assim que nos proporciona isso. Então assim, eu acredito que o Brasil tem tudo para ser um dos maiores e melhores países do mundo. Que bacana. Marcos, eu vi que tu gosta bastante de números, né? Estatística e tudo mais. Tu sabe que mesmo empresas bilionárias, tá? No Brasil falando, utilizam menos que 1% do faturamento para tecnologia, tá? Inclusive alguns clientes nossos. Isso é aquela história que a gente falou, estão deixando de crescer investindo em tecnologia, né? Eu queria que tu deixasse aí um ponto de inflexão para essas empresas, tá? Sobre o porquê investir em tecnologia, né, com toda a tua experiência. Bom, claro, primeiro, a gente sempre busca investir para ter retorno financeiro. Ninguém né? Então, assim, eu e a Camila, a gente decidiu, nesses 14 anos de empresa, que todo o resultado da empresa seria reinvestido na empresa. Então, a gente vem 14 anos reinvestindo na empresa apenas com salário, eu e ela. Que legal. Então, a gente priorizou isso, né? Tanto é que hoje agora a gente está separando essa parte de tecnologia de dentro da empresa, né? Porque é muito importante. Então a gente vem investindo pesado nessa parte de tecnologia. Então a gente vê que isso é muito importante, porque dentro do estudo financeiro que a gente fez da empresa, do nosso resultado, o retorno que ele nos ia dar no final da empresa, a gente só conseguiria tendo investimento em tecnologia. Então a gente conseguiria aumentar quase 10% do resultado líquido final investindo em tecnologia. Então assim, a gente trabalhou muito nessa parte, a gente investe hoje, eu acho que mais 10% do faturamento bruto hoje a gente investe em tecnologia de novo. Olha só. Que investe nessa parte de processo e tecnologia. Então assim, é muito importante. Então assim, eu não vejo uma empresa hoje sem investimento em tecnologia ter futuro. Eu não consigo falar para mim assim, não, Marcos, eu vou no sentido contrário. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu falo, cara, e ainda mais na velocidade que o mercado anda hoje. Então, assim, é um abismo. Eu não consigo. Eu não tenho essa visão. Posso estar errado, entendeu, Bruno? Porque a gente não tem, mas eu não consigo ver. Eu também compartilho e tenho a mesma visão. Marcos, queria te agradecer imensamente por tirar um pouquinho do teu tempo para nos compartilhar a tua história. Eu sei que nos bastidores já contou aí, a tua história é fantástica. Eu acho que ela merece ser compartilhada com mais detalhes, com mais
um pouquinho mais de cada empresa que tu já montou, da tua história aí desde do ramo que começou a empreender. É sensacional a tua história, eu estou falando isso é de coração mesmo, não é balela. Então eu acho que sim, merece ser compartilhada, tá? Novamente agradecer o teu tempo, se quiser deixar aí alguma mensagem novamente. Assim, Bruno, primeiro eu acho assim que a gente tem que saber bem assim o nosso sucesso, ele não acontece sozinho, né? Então assim, eu sou muito grato hoje, nós temos hoje quase 8.000 clientes, né? Então não dá pra gente falar o nome de todos aqui, né? Sim. Mas todos os clientes de Criciúma, é uma gratidão enorme, né? Porque nada disso seria construído sem eles, e os nossos clientes nacionais também, que são marcas referências a nível nacional. A gente tem muita empresa grande, forte, que a gente atende. Muitos amigos, né, fizemos nesse percurso, que também ajudaram a gente a construir essa história. Muitos parceiros de serviço, né? E a vocês, né, em especial, que tem nos ajudado nessa parte de tecnologia muito. E a minha equipe, né? Toda a minha equipe, todos os colaboradores MaxPass, todos os nossos gestores, né? Toda a diretoria. Nada disso seria possível sem essa união. Pessoas. Né? Pessoas e clientes, parceiros, amigos, né? Então, assim, eu queria agradecer a todos, porque se hoje a MaxPass está se projetando no mercado dessa forma, hoje nós estamos entre as 10 maiores empresas de medicina e segurança do trabalho do Brasil, é porque os clientes acreditaram na gente, né? Sim. E porque os nossos colaboradores fizeram o papel deles bem feito, né? Sim. E a gente também, né? Sempre com essa visão empreendedora, tecnológica, mudando um pouco o mercado, né? Então, eu só tenho que agradecer, e estar com vocês aqui é um prazer. Obrigado. Tá já? Queria pedir aí para todo mundo que chegou até o final desse vídeo, para curtir, compartilhar, puder comentar, né? E nos ajudaria bastante. Um abraço a todo mundo e nos vemos no próximo vídeo.